Boa noite para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos à nossa live. A gente hoje vai aprender uma técnica de decoração em 2D que não precisa de cortador, tá? É uma técnica super fácil. Eu vou fazer um complementozinho com os cortadores, mas quem não tem pode fazer toda a decoração no mesmo estilo. A gente faz a impressão ou recorte, tá? Da aplicação e recorta aqui na pasta americana. Então você pode imprimir qualquer imagem, recorta e aí você já faz a aplicação no bolo. Inclusive meu recorte está bem aqui, Raíl, só na máquina. Você pega para mim? Você pode fazer qualquer modelo, qualquer desenho, simplesmente recortar na pasta americana, decorar, né, essa figura da forma que você está vendo na imagem e fazer a nossa aplicação. A gente vai estar trabalhando hoje com o modelo de dinossauro. Ó, eu tenho aqui o modelinho que a gente vai cortar, né, que são os dinossauros, aquele dinossauro cut, né, que é aquele dinossauro baby, tá? Você pode imprimir a imagem desse dinossauro. Você pode ir recortar na mão. Aqui eu cortei na máquina, mas dá super certo você imprimindo e recortando na mão, já vai ficar certinho o que você vai fazer, tá? Gente, então vamos aqui dar início à nossa técnica. Como eu falei pra vocês, a gente tem aqui ó, um recorte, tá? De uma figura de papel. Eu não imprimi ela, eu só recortei a silhueta, né, que a gente fala desse dinossauro, tá? Mas você pode imprimir qualquer figura e recortar na tesoura normalmente. Aqui eu utilizo muito essa técnica para quando eu vou fazer alguma imagem, alguma aplicação no bolo, quando eu preciso fazer que eu não tenho cortador, tá? Então, quando eu não tenho cortador, eu imprimo a figura e recorto alguma letra de algum formato que eu não tenho o molde, né, o cortador daquela letra. Então, a gente sempre utiliza essa técnica aqui para muitos modelos de bolo, para todas as formas que você quiser, tá? Então, eu tenho aqui a nossa pasta americana. Essa pasta americana caseira, normal, a que a gente usa aqui mesmo, tá? Não é pasta pronta. Se vocês forem tendo alguma dúvida durante o processo aqui, vocês podem estar perguntando, o pessoal tá olhando aqui nos comentários, tá? E aí vai me passando aqui. Eu vou usar aqui o corante em gel laranja. Eu vou fazer um dinossauro laranja e o outro verdinho, tá? Para poder o laranja dar uma abertura aqui. Eu já tenho aqui um bolo forrado, coberto de pasta americana que eu pintei no aerógrafo. É só para dar um fundo de colorido para vocês ficarem melhor de visualização, tá? Pra gente aplicar a técnica aqui. Mas, ó, eu tenho aqui o corante em gel laranja, tá? Para atingir a pasta americana, sempre utilizar o corante em gel. Então, a gente vai só misturar aqui para agregar essa cor. Eu quero aquele dinossauro bem forte, a corzinha bem alegre, bem chamativa. Vou colocar mais porque eu quero ele mais forte, ó. O corante é sempre bom você ir colocando aos poucos, tá? E colocando e mexe, agrega essa cor e aí você já vai e coloca mais até chegar na quantidade. Porque se eu colocar muito de uma vez, eu não vou saber se passar do ponto, aí eu vou ter que diluir essa pasta, vou ter que fazer outros processos aqui, tá? Para poder chegar na cor que eu quero. Então, se eu for colocando gradual, eu vou sempre tendo a chance de colocar mais e não ter que reduzir ele, tá? Ó, chegou no laranja que eu quero, tá? Vou deixar ele aqui só um pouquinho e vamos fazer logo o verdinho para quando a gente for cortar, já cortar os dois juntos. Só dar uma mexidinha na pasta antes. E aí vou fazer ele verdinho aqui na cor mais escura, até para aparecer ali no fundo que a gente fez, né? No fundo verde. Como eu já sei que eu vou querer a cor mais escura um pouco, eu já tô colocando um pouco mais de corante, né? Pra mim já tem uma noção aqui da cor que eu quero. Então eu sei que eu vou precisar de mais quantidade de corante para essa cor. Para a pasta americana, sempre o corante em gel. Eu gosto muito dos corantes da Mix, eles têm uma fixação bem forte na cor. O preto e o vermelho, por exemplo, dá muito rápido a cor, certo? Então, eu tenho esse verde, eu vou colocar um pouquinho aqui, só para ajudar na intensificação da cor,
o verde hortelã também, um pouquinho, tá? Eu coloquei o verde folha e agora eu vou colocar um tequinho aqui de verde hortelã. Ó, então fiz o verde mais escuro aqui no tom de verde com o verde hortelã. A pasta tá pura aqui, tá? Eu não coloquei nenhum acréscimo de CMC, mas se a sua pasta estiver muito mole, para o corte, é melhor você colocar um pouquinho de CMC, só um pouquinho, tá? Ó, então o que a gente vai fazer? Isso aqui é amido, tá, gente? Amido de milho, aquela petequinha de amido. Então, ó, eu vou abrir a nossa pasta. Ó, eu vou abrir a minha pasta normalmente, não deixando ela muito fina, mas também não muito grossa. Ela é mais fina do que o ponto de cobrir. Certo? E aí eu vou posicionar a imagem que eu quero na parte de cima. Aqui, ó. Então já dá pra ver bem direitinho a silhueta que a gente vai cortar, no caso do nosso dinossauro aqui, né? Ó, e aí eu venho com um bisturi bem amolado, cuidado só com o dedo para não machucar, sempre segurando esse molde aqui em cima, para não sair do canto e eu não perder o meu corte, ó. Então eu já venho fixando aqui, ó. Sempre as partes arredondadas são as mais difíceis de fazer. Mas aí quando você tirar o molde, você vai fazer o acabamento dele, certo? Ó. Então eu vou fazendo toda a volta, sempre segurando próximo de onde eu tô cortando, que é para poder não deixar essa pasta aí embaixo escorregar. Ó. Tá? Então eu venho aqui, sempre eu gosto de tirar essas partes. Por exemplo, eu não pego daqui e saio arrastando a pasta até lá, porque a pasta pode sair do lugar. Então a gente vem, ó, você viu? Quando eu puxei, a pasta volta. Então a gente faz só, ó, cortando. E aí depois a gente tira ela daqui. Eu venho cortando. Chegou aqui, ó. Enquanto eu puxei, a pasta saiu do lugar aqui, ó. Porque eu puxei ali e não segurei desse lado. Então, ó, agora eu vou tirar o meu molde. E aí eu vou retirar a pasta. E ver se precisa de algum acabamento. Olha, já ficou o nosso dinossauro. Aqui ficou, ó, rebarba. Então eu venho e tiro. A rainha da rebarba tá assistindo aí, tá? Minha mãe. Ela é zangada comigo com as rebarbas, viu? Se eu não tirar a rebarba, ela deve estar por aí, né? Pra contar a história. Se eu cortar uma tira pra fazer um laço e ficar rebarba, não quiser tirar, ela vai lá e tira, viu? Perfeccionista é ela. Ela tira rebarba de letras, ela tira de laço. Ela é minha fiscal aqui. Ó. O bolo é falso, Angélica. Não sobrará bolo para você amanhã. Ó, o bolo é falso, tá? Ó, bem maneirinho. Então, tire seu cavalinho da chuva, que não vai rolar bolo, tá? Já expliquei, por isso que eu tô de cabelo solto, porque o bolo é falso. Não tô trabalhando com nada comestível. Tudo aqui é só para demonstração. Então, por isso que tá assim, tá bom? Vamos abrir a laranja para cortar o outro modelo, tá? Ó, gente, eu queria mostrar aqui, ó. Enquanto eu tava conversando com vocês, dá na de cima aqui. Enquanto eu tava conversando com vocês, deixei a pasta aqui. E na hora que eu fui abrir, eu não manuseei ela, ó. Não manipulei ela. Então, ela ficou craquelada aqui na parte de cima, certo? Porque ela já ressecou. Enquanto eu tava conversando com vocês, eu deixei ela aqui parada fora do saquinho. Então, o que a gente vai fazer? Só mexer ela aqui um pouquinho na mão. E aí ela já vai voltar para a textura. E aí sim, a gente consegue abrir. Boa noite, tem gente entrando no Instagram agora. Seja bem-vinda. Boa noite, a gente está fazendo decoração em 2D para aplicação sem corte, sem cortadores e sem moldes, tá?
a laranjinha aqui pra gente fazer o Dino laranja. Ó, abri na espessura fininha. E aí vou fazer esse dinossauro aqui, tá? O mesmo processo que eu fiz naquele, nós vamos fazer 2 para poder eles ficarem de frente um para o outro aqui. Então eu vou seguir na mesma linha de corte. Tá pegando, Railson, direitinho? Você precisa subir um pouquinho. Subir um pouquinho. Aqui. Perfeito. Show. Ó. Então eu vou cortando. Algumas partes não é obrigado você cortar exatamente igual, não. Você pode ajustar na hora que você retirar, tá? Aqui é só para não perder a forma do desenho. O bisturi é importante que esteja bem amolado. Muito cuidado com o dedo. Esse aqui eu fui abrir agora à tarde. Ainda peguei a pontinha no meu dedo, mas ele corta muito fácil, tá? Cuidado para não escorregar aí. Mesmo processo do verde. Aqui, ó, gente, eu já vou guardar essa pasta para ela não ficar aqui em cima, porque no que ela fica, ela vai secando e aí ela vai perdendo a textura. Quando a gente vai sovando, ela não vai mais voltando para a textura, fica grossa, fica pedaços, tá? Olha, tem muito vídeo nosso aqui já, tanto no YouTube como no Instagram, que tem uma grande parte da orientação, assim, de início, do que você pode fazer para iniciar. Às vezes inicia como hobby, de repente vira realmente uma profissão, né? Foi um ramo que cresceu muito agora durante a pandemia, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas foi um ano muito bom de venda, onde assim, mudou o nosso foco de venda, digamos assim. Por exemplo, eu fazia 8, 10 bolos grandes no final de semana. Durante a pandemia, eu passei a vender 8, 10 bolos durante todos os dias da semana. Porque todo mundo que estava fazendo aniversário queria pelo menos comemorar com a família, queria pelo menos bater os parabéns e não deixava de comprar bolo. Então isso mudou o tamanho do produto, mas não deixou de se fazer, de se vender. Então o faturamento até aumentou, pelo contrário do que muitas pessoas pensam, e a gente tinha trabalho todos os dias durante a pandemia. Graças a Deus foi uma área que cresceu muito, muito, muito nessa pandemia. Então, quem é de outras áreas que quiser se informar mais, a gente tem muito conteúdo aqui, tá? Tem muita informação para vocês. Ó, gente, agora nós vamos fazer uns detalhezinhos que nos dinossauros eles têm. Aqui eu posso marcar, voltando aqui, né, para nossa aula, para o foco. Eu posso marcar aqui, ó, a outra patinha dele, porque lá no nosso corte tinha a divisão das patinhas, né? Aqui da mesma forma, só que esse tá mais curtinho, ó. Certo? A divisão das patinhas. E aí ele tem umas pintinhas mais claras do que a cor. Então eu peguei um pouquinho de verde e um pouquinho de branco e vou até botar menos verde para ficar mais clarinho. Ó, eu vou desmanchar, né? Sovar aqui para que fique mais claro. Quero um pouquinho mais claro. Então eu coloco um pouquinho mais de branco, ó, para mim conseguir as pintinhas dele aqui. Ó, a colinha que a gente tá usando aqui é uma misturinha de CMC com água. CMC, para quem não sabe, é um produto, é um pozinho que a gente tanto dissolve na água e vira essa colinha aqui, ó, vira como se fosse um grude, né? É comestível. E é o mesmo produto que a gente usa para secar a pasta americana também. Quando eu preciso de alguma coisa mais que fique duro, rápido, a gente utiliza o CMC, tá? Então ele é utilizado também na pasta americana quando tá aquele período de chuva, né? Uma super dica aí que você pode pegar agora. Quando a pasta americana quando você precisa cobrir um bolo de pasta americana que tá chovendo, então você pode acrescentar um pouquinho de CMC na pasta
que ela vai ajudar a secar esse bolo, a não deixar essa pasta tão úmida e tão molhada, certo? Porque quando a pasta pronta, ela tem muita essa umidade. Então, ajuda bastante o CMC. Ó, então deixei ele aqui mais claro, tá? E aí a gente vai fazer as bolinhas aqui, ó. Eu vou utilizar um pouquinho de cola, mas é muito pouquinho mesmo, é só pra mostrar aqui. Só pra colar realmente, ó. Então vão ser umas pintinhas aqui que ele tem na parte de cima, tá? Ó, eu posso até tirar o excesso um pouquinho de cola, porque esse tipo de cola é o que eu sempre falo pros meus alunos. Quanto mais cola, ele menos vai colar, porque aí ele não cola, ele escorrega, certo? Ó, fazendo só uma boleada aqui na mão. Ó, quando a mão da confeiteira, tem a professora aí que quer fazer bolo, ó, já fica assim, né? Já tá sabendo que a mão fica toda colorida da cor do bolo, viu? Que tá fazendo. Ó, coloquei a bolinha e só dei uma achatadinha. Vou colocar a bolinha menor. Ó, gente, ele tem só essas pintinhas aqui na parte de cima, esse daqui, tá? Se eu quiser aqui, ó, eu posso dar um charmezinho nele, um detalhe aqui. Vou abrir um pedacinho da pasta. E vou cortar uma tirinha. E vou fazer um acabamentozinho aqui, ó, no pezinho dele. Como se fosse... Opa, mas eu não tô cortando reto, hein? Só como se fosse aqui a parte da sola dele, né? Do sapatinho, ó. Passar um pouquinho de cola. Sapato. O sapatinho dele, pronto. Ó, vou colar. Ó, gente, cuidado com o bisturi. Cortando meu dedo aqui de novo, puxando o bisturi. Ó, o dinossauro tem a parte aqui da frente que tem aquelas, não sei se é escama, não fala escama, como é que fala? Vai ficar só no conteúdo. Vai ficar, ó, me fala aí se vocês souberem aí o nome daquela parte que fica aqui na frente do dinossauro. Falta essa aula, né, Raíssa? Foi. Ó, então vamos fazer aqui na frente. Quando você imprime a imagem, era até para eu ter imprimido a imagem, você fica com a imagem aqui do lado e aí você vai copiando tudo que tem na imagem para a parte do seu desenho. Eu imprimi, só marquei o corte e não não imprimi, só recortei. Ó, aqui eu vou fazer só aquela marcaçãozinha não sei o nome, gente, o negócio do dragão lá na frente. Ninguém sabe também, né? Então tá tudo bem. Ninguém sabe? Ninguém falou? Vamos fazer o olho dele, bolinha. O olho do dragão é aquele mais grande, assim, né? Aquele mais esbugalhado. Então a gente vai fazer só o olhinho dele aqui. Gente, se eu quiser marcar a boca dele, tá? Eu posso marcar aqui, ó. Posso colocar pintinhas aqui também, aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou só marcar o olho dele com uma canetinha de corante. Vou só marcar o olhinho dele aqui, ó, tá? Então a gente fez o verdinho. Deixa eu botar só umas pintinhas dele aqui em cima pra ficar mais bonitinho. Essa parte aqui da cabecinha dele, a gente pode fazer também ele com a cor mais clara para dar um destaque, ó. Coloquei muita cola, já tiro. E aí a gente coloca só para dar um destaque aqui, ó. Cobri.
Ó, aí você vai só ajeitando. Colocar só mais uns pintinhos aqui nele. Gente, essa técnica vocês podem utilizar para qualquer desenho, para flores. Você pode colocar as flores e pode bordar um pouquinho por cima, fica lindo. Inclusive, já tem técnica nossa assim, mostrando. Aplicação de glacê real em cima do desenho. Ó, gente, então o verdinho, tá? Vamos fazer o laranjinha agora. O laranja, ele tem essa parte aqui que é como se fosse os espinhos dele aqui, tá? Então, a gente vai fazer essa parte de branco. Como é que eu posso fazer? Eu posso abrir uma faixinha, colocar aqui, ou então eu posso abrir individual. Eu posso fazer uma faixinha, colocar aqui, depois eu recortar. Ou então eu posso abrir a pasta individual aqui e ir colocando em cima e só recortar. Ó, vou passar um pouquinho de cola em cima dessa parte aqui que chama escama, não, chama... Eu sei nada, eu sei de nome nenhum hoje, viu? Ó, eu posso colocar aqui em cima um só, ou posso fazer a tirinha, se ficar mais fácil. E aí eu venho e recorto no mesmo formato que eu cortei o laranja. Assim como também eu posso pegar esse molde, arranja uma tesoura pra mim, tá aqui uma. Deixa eu mostrar também uma outra forma de fazer. Ó, eu posso vir aqui, cortei o meu molde, e aí eu venho, ó, abro a pasta. Acho que assim vai ficar mais fácil para vocês. As possibilidades vão surgindo, né, durante o processo aqui. Ó, eu posso colocar ela aqui, vou abrir um pouquinho mais. Fica só ruim de segurar aqui porque ele é menorzinho, né? Aí você tem que vir com mais calma aqui no corte, tá? Ó, cortei, vou só ajustar aqui ela. Vou tirar essa daqui que não ficou tão bonita. Ficou melhor assim. Um pouquinho de cola. Opa, essa aqui não tem, é o rabo. Tirando um pouquinho do excesso da cola aqui. Vai ficar faltando só um. Posiciona em cima. Aí você ajusta com a estequinha. Vai ficar faltando um aqui pra gente. Como a pasta tá fresquinha, ó, você vai ajustando ele aqui, ó. E aí vai ficar faltando um aqui. Só colocar retinho. Ó, esse aqui não tem muita decoração. Ele tem também as mesmas pintinhas, porque o Dinossauro Cut ele tem, né? Eu queria deixar uma dica, antes de fazer aqui, eu queria mostrar pra vocês uma outra forma de você incrementar esse laranja aqui. Eu até esqueci de fazer, era pra ter feito antes de colocar o branco, tá? Mas eu vou mostrar nessa parte aqui pra vocês. Uma coisa que realça muito o desenho, que fica uma coisa mais bonita, que às vezes você vê e diz, nossa, tá tão bonito, o que é um diferencial que tenha? É o esfumado, tá? Uma coisa que você faz, um detalhe, um toque de esfumado, sempre fica uma coisa bonita que você não sabe muito identificar o que é. Então, pra gente utilizar esse esfumado, a gente vai utilizar um pincelzinho macio, tá? Corante em pó aveludado. Aqui eu vou utilizar o laranja e o marrom, só para dar um toquezinho de cor. Sempre vai diluir ele aqui no papel, no guardanapo.
ó, laranja, sempre na cor da sua peça, sendo que na cor mais escura dela, certo? Num tom mais forte que ela. Então, por isso que eu estou usando aqui o marrom, para poder escurecer um pouquinho essa parte. Então, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. E aí eu venho com essa, sempre tirando o excesso do pincel, sempre diminuindo a cor. Se eu quiser uma cor mais clara, que eu não tenha nesses pós, que eles são mais fortes, eu posso pegar um pouquinho de açúcar impalpável e clarear esse tom aqui com o açúcar impalpável, tá? Que aí eu já vou conseguir um tom mais claro. Ó, e aí eu posso vir aqui levemente, só fazendo um esfumado aqui nesse meu desenho. Levemente, aqui tem que ser de pouco, porque se eu pegar aqui e eu não tirar o excesso, ele vai ficar manchado o desenho e não vai dar simplesmente o efeito da cor, certo? Ó, olha como já fica bonitinho, né? Fica tipo aquarelado, você não consegue identificar muito o que foi que houve, mas você vê que o desenho ficou mais bonito. Então, a gente dá só uma esfumadinha aqui. Se pegar muito, ó, limpa o pincel no papel e aí vem espalhando para ele não ficar muito forte. Sempre dá uma limpezinha. E aí vai com calma, sempre pintando com bastante calma aqui para não manchar a peça. Ó, então eu venho colocando nas bordas. E aí, ó, já dá um diferencial. Dá pra ver direitinho? Eu queria que quando vocês fizessem esses desenhos, essas reproduções que a gente ensina aqui, quando vocês forem postar, porque se vocês não postarem, vocês não vão ser vistos pelos clientes de vocês. Então, a gente tem que fazer as coisas e tem que postar. E quando postar, marca a professora, por favor, tá? A professora fica muito feliz em repostar, fica muito feliz em ver os trabalhos de vocês. Fica muito contente mesmo. Ó, esse aqui eu vou fazer uma boquinha nele aqui com o mesmo corante, com a mesma canetinha de corante, tá? Que eu fiz o olhinho lá nele. Esse aqui também eu posso dar um toquezinho. Tem uns apliques aquarelados que você pode fazer um contorno preto nele todinho, tá? Fica realmente parecendo pintura. Então, quando você fizer o esfumado, sempre faz o contornozinho do preto que vai ficar parecendo aquele pintura de aquarela. Então, você pode fazer um dia antes da entrega do bolo. Se sim, como é que guarda? Você pode fazer ele um dia antes, aí você coloca ele fechadinho, tá? A pasta sem CMC. Nesse caso aí, a pasta não pode ter CMC de forma alguma. Então, você guarda ele entre dois plásticos para que ele não fique pegando ventilação. Se ele ficar pegando ventilação, ele vai secar essa pasta. E aí, na hora que eu precisar manipular esse desenho para aplicar aqui no meu bolo, que é redondo, ele vai quebrar essa parte, tá? Então, eu preciso que ele esteja um pouquinho firme, mas que ele ainda esteja maleável para eu conseguir aplicar lá no meu bolo. Mas dá para fazer com antecedência sim. Só é guardar bem fechadinho, sem levar ar, né? Para ele não ressecar completamente, tá bom? Mais alguma dúvida? O olhinho dele. Ó, se eu quiser colocar uma sobrancelhazinha nele aqui, dá pra gente colocar no mesmo formato. Ó, já dá um charmezinho aqui, né? E o olho, só uma pontinha preta. Eu posso colocar também, se quiser, com uma bolinha de pasta americana, tá? Vou fazer o contorno desse aqui pra vocês verem como fica diferente ele com o contorno. Essa caneta aqui é um pouquinho grossa, dá pra ver isso? Pessoal do Instagram que não dá pra ver direito, né? A gente tem que colocar essa câmera do Instagram do lado de cá, porque eu fico tampando com a minha mão. Ó.
só o contorno. Vai parecer que ele é um desenho, que ele é realmente uma figura impressa, onde às vezes fica aquela impressão com a margem preta, né? Então a pessoa não vai nem entender mesmo como é que foi feito, sendo totalmente comestível. Perguntou exatamente isso agora, se a caneta é comestível. A caneta é comestível, sim. Mas, ó, gente, essa daqui é uma caneta comestível, tá? É da Wilton, né? Ela vende nas lojas de confeitaria. Mas se você não encontrar essa caneta de corante comestível, aquelas canetinhas atóxicas, né? Que fala que as crianças usam no jardim de infância, aquelas canetinhas, elas não causam intoxicação nenhuma nas pessoas. Até por isso que as crianças usam no maternal, no jardim escolar, porque elas colocam na boca. Então, esse tipo de canetinha você pode usar na pasta americana sem problema nenhum, nos itens comestíveis, no bolo comestível, tá? Se você não encontrar essa caneta aqui de corante comestível. Faltou só as bolinhas aqui no nosso dinossauro laranja, que eu vou colocar só um detalhezinho aqui nele. Vou colocar a branquinha, tá? Esse aqui eu coloquei no tonzinho mais claro, mas essa daqui, como ela tem esses espinhos aqui em cima, eu vou colocar ele aqui na cor branquinha. Só que eu vou colocar muito pequenininho. Eu coloco aqui a bolinha na minha mão, só manipulo ela aqui para não ficar rachadura na pasta e já aplico aqui, ó. Se a minha mão tiver úmida, a pasta gruda na minha mão. Então, eu só passo um pouquinho de amido na mão e ela já vai bolear sem grudar. Eu adoro quando vocês fazem pergunta, porque aí eu posso tirar a dúvida que às vezes eu não penso que isso pode ser uma dúvida, entendeu? Porque a gente às vezes vai tão no automático que pra gente não é dúvida, né? Então, quando vocês perguntam, eu sei que realmente o que vocês querem saber. Qual é realmente, de verdade, a dúvida. Que a gente fica, às vezes, meio que tentando adivinhar o que pode ser um problema para vocês na hora da produção de um item desse, né? Porque você está assistindo, mas quando você vai reproduzir, aí você vê, ixi, não me lembro o que foi que fez assim, não sei isso, não sei aquilo. Então, a hora de tirar a dúvida é agora. Estou aqui à disposição de vocês para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Ó, então a gente tem aqui os nossos 2 dinos. Tem decorações mais elaboradas, mas assim, não é o caso de fazer numa live mais rápido, né? Para não esticar muito esse conteúdo, tá? Então aqui a gente tem o bolo, ó. Como é que eu vou fazer a aplicação deles? Eu vou utilizar a mesma colinha, ó, como ele já tá firme, tá? Ele tá firme, mas ele não tá quebrando. Eu consigo manipular ele, ó, de forma que ele não quebre essa pasta ainda, né? Não ressecou a ponto de quebrar. Então, a gente vem aqui, ó, vira. Vai pegar na frente ou vai pegar em cima? Na frente, né? Ó, a colinha, gente, é pouquinha cola, tá? Ó. Tô só passando o pincel um pouquinho úmido. Se eu colocar muita cola aqui, teve um caso no início que eu deixei umas pessoas, tive que viajar, deixei uma pessoa fazendo um bolo e eu fiquei dizendo, a mesma pessoa que gosta de cortar a rebarba bem direitinho, eu fiquei dizendo, pouca cola, é pouca cola. Eu tive que viajar, deixei ela para finalizar um bolo. Colocar uns apliques, justamente os apliques desse 2D da Monster High, no bolo, o bolo pintado também. Pouca cola, tá? É pouca cola. Aí ela colocava o aplique aqui e aí o bicho escorria, lá pra baixo. E aí ia manchando o bolo. Realmente, da Monster High, ela tinha, né, pra fazer isso. Porque Monster High podia enfeitar o bolo. Agora, se você vai fazer um negócio desse aqui, pra aplicar aqui em cima e você coloca muita cola, ele vai escorregar, certo? Ele não vai segurar. Ele vai, ao invés de segurar, ele vai escorregar. Não vai segurar de forma alguma. Então, se eu tenho pouquinha cola aqui, ele tem mais chances de segurar aqui em cima. Ó, então eu vou só encostar aqui, posicionar
o cortador 3D aqui, e aí ele já vai colar. E depois que ele cola aqui, que ele passar 5 minutos, ele não vai mais descolar. Não tem perigo que ele não vai soltar sem quebrar, certo? Ó, vou fazer a aplicação do segundo molde. Coloquei um pouquinho de cola só, tá? Ó, pouquinho. E aí vou aplicar o segundo dinossauro. Esse aqui tá esnobando o outro, tá? Ele não quer papo com o outro, não. Ó. Fiz a aplicação, tá? Agora a gente pode incrementar aqui com outros itens. Por exemplo, colocar umas folhagens, colocar uns ovinhos de dinossauro, colocar umas nuvenzinhas. Tem os modelos de dinossauro que tem um vulcão. Então a gente pode fazer aqui, enfeitar para o que a gente quiser. Vou cortar só umas folhinhas aqui pra gente finalizar o nosso bolinho para ficar mais bonito. Diga. Perguntaram aqui qual é a cola. A cola eu fiz com esse pozinho, que é CMC no Instagram. Ó, esse pozinho aqui chama CMC. Quem foi que perguntou? Foi Delícias da Cláudia. Cláudia, deve ser Cláudia, né? Cláudia, esse pozinho chama CMC. A gente mistura ele com água e aí ele vira essa colinha, como se fosse um grude, certo? Esse aqui é comestível. Então você pode usar para colar qualquer item que você for decorar, colar no seu bolo. Itens leves, a gente utiliza essa colinha feita de CMC com água, tá? É o mesmo produto que a gente usa também para secar. Se eu quisesse esse dinossauro, por exemplo, em pé aqui em cima do bolo, eu iria acrescentar CMC na minha pasta, ia cortar ela um pouquinho mais grossa, de forma que eu conseguisse colocar alguma haste dentro dele, para eu poder fixar nesse bolo e ele ficar em pezinho aqui, tá? Então ele serve para essas duas finalidades. Não, duas não, ele serve para mais, porque eu já falei que ele serve para secar a pasta em dias de chuva, né? Então, é muito importante, baratinho, é 7 e pouco um vidrinho desse, e dura muito, vai servir bastante, tá? É um investimento muito bom aqui, custo-benefício para quem trabalha com pasta americana. Eu fiz uma casa, um bolo esse final de semana, que tinha uma casa em cima. Vou até postar para vocês depois. Eu fiz esse bolo e foi feita a casa todinha com a pasta americana pura com CMC. E aí ele fica as paredinhas, só que aí você tem que fazer com antecedência. Eu fiz uma sandália também, tem bolo meu aqui já postado de uma sandália, que também é feito com CMC. A gente precisa aplicar o CMC na pasta, deixar secar, dar o formato, deixar secar. As modelagens são feitas com CMC. Toda essa parte a gente faz com CMC, tá? Ó, eu tenho um cortador aqui de folha, aquela folha tropical, tá? Só para dar um modelo aqui, só para enfeitar um pouquinho, para vocês verem. Ó, a folhinha. Aqui eu tô usando um cortador, mas eu poderia fazer essa folha, aqui é só para agilizar, tá? Mas eu poderia fazer essa folha do mesmo formato. Não ia ficar com esse cortezinho aqui dentro, porque a gente não consegue fazer tudo 100% com o bisturi, né? Então, por isso que a gente, às vezes, quando você for começar a realmente trabalhar com pasta, produzir com pasta, os cortadores e os moldes facilitam muito a nossa vida numa linha de produção, certo? Então, esse aqui a gente utiliza porque a gente não pode ter todos os moldes da vida, né? Tudo que vende a gente não pode ter. Mas o molde ajuda muito, facilita muito essa parte da produção, né? O tempo que você leva para cortar um dinossauro desse na mão, você tiver um cortador, você só faz pressionar ali, cortou, pronto, acabou, né? Você não precisa de ter muito esforço. Aqui é para o caso de não ter, né? Para quem está iniciando, ter uma opção de realmente fazer. Ou então, um cortador que você não tenha. Eu vou dar uma esfumadinha aqui na folha para vocês verem a diferença, tá? Aqui eu tenho o verde musgo, ó. Um verde puro, tá? Eu não vou misturar aqui com o marrom inicialmente. E aí eu venho sempre para me esfumaçar aqui, eu venho de fora para dentro. Ó, botando um pouquinho aqui no pincel. E aí eu venho trazendo de fora para dentro.
tirando esse pozinho que fica em cima. De fora para dentro. Escurecido é pouquinho aqui, mas esse detalhe dá uma super diferença no bolo. E às vezes você vê aquele bolo que você não consegue identificar o que é, mas você sabe que ele está muito bonito. Às vezes é só uma esfumaçadinha nos detalhes que fica muito diferente. A menina está perguntando o que é esse pó. Esse pó é um pó veludado, certo? Ó, deixa eu virar aqui. Quem é no YouTube? Dá pra ver em cima aqui? Eu tenho na frente. Mas aí fica longe pra ver. Bota aqui em cima, só um instantinho pra ela ver. Vai. Entendeu? Ó, ele chama pó veludado, certo? Esse aqui é da marca Mix também, mas tem outras marcas. Ele é fosco, tá? Só que esse aqui, ele tem poucas opções de cores. Ele tem tipo as cores básicas e ele é bem forte a tonalidade. Então, se eu preciso de um mais claro, eu sempre misturo com o açúcar e aí eu consigo um tom mais claro. Se eu quero mais forte, eu já utilizo ele como eu já botei aqui, tá? Se eu tivesse um verdinho mais claro aqui, aí eu iria clarear um pouquinho a cor do pó. Mas ele vende nesses vidrinhos aqui e são pó aveludado. É justamente para isso, para você fazer pinturas com pincel a seco, né? Sem molhar, tá? Ó, vou colocar ela aqui na nossa frente só para dar um destaque e vou finalizar com umas nuvens. Só para vocês verem aqui uma finalização, porque a ideia inicial não era montar o bolo, né? Era só a técnica desse molde em 2D, tá? Vou só aplicar aqui a folhinha, só pra gente finalizar o bolo. E aí eu poderia fazer isso em toda a volta do meu bolo, certo? Aqui. Eu iria colocar essa aqui, sem esfumar. E essa mais aqui, aí já iria continuar com outro dinossauro aqui. E assim eu ia seguindo, tá? Vou aplicar só pra... A Socorro está perguntando se modelou com pasta pura, sem nada. Pasta pura, sem nada. Esse aqui sim. Até expliquei que pra você deixar pro outro dia, ou porque a gente demora muito nessa manipulação, certo, Socorro? A gente demora muito aqui manuseando... Né? Você viu que o tempo que a gente ficou aqui foi mais de meia hora conversando. Lógico que a gente estava conversando também, mas a gente demora esse período. Então, se eu colocar CMC aqui, na hora que eu fizer a dobra dessa aplicação, ele pode quebrar. Então, a pasta pura a gente tem um tempo maior de tempo, né? Um tempo maior de tempo é ótimo, né? A gente tem um tempo maior para colocação, para aplicar. Por isso que eu coloquei pura. Mas daria para fazer com a pasta normal, sem ser caseiro? A pasta industrializada? Isso. Dá, só que ela é mais mole, né? A pasta pronta, ela é mais mole. Então, talvez com a pasta pronta, eu teria que acrescentar um pouquinho de CMC, mesmo com essa demora de corte aqui na mesa, tá? Porque ela é assim, ó, a pasta pronta. Se eu vou abrir ela aqui, deixa eu tirar aqui do meio do YouTube, do Instagram. Ó, a pasta pronta. Se eu vou abrir ela aqui, abrir. No que eu vou pegar ela aqui do formato, ela vai um pouquinho saindo já do molde, certo? Ela vai saindo. Se eu cortei essa folha aqui, ó, quando eu pego aqui com a minha pasta, com a pasta caseira, ela tem firmeza, certo? Ela fica... Prendendo meu dedo do cortador. Ó, ela firma, que eu pegar na folha, ela não sai do formato, tá? E a pasta pronta, ela é mais mole porque ela precisa ter aquele tempo de validade, ela tem outros produtos também, outros produtos químicos dentro dela que não tem na nossa pasta, né? Ela tem glicerina, ela tem outros itens. Então, quando eu pego, ela sai do formato. Então, por isso que eu preciso, às vezes, acrescentar um pouquinho de CMC nessa pasta pronta, para poder eu conseguir manipular ela sem tirar o formato do que eu tô fazendo, tá? Mas essa aqui, como é a pasta caseira, eu só acrescentei o amido na hora de passar aqui. Só para isolar a minha superfície, tá? Ó, a Ana Kécia perguntou: quando eu faço os moldes um dia antes, tenho que guardar em partes separadas ou posso guardar ele montado já com os detalhes? Já pode guardar com os detalhes, todo decoradinho do jeito que tá. O que você tem que fazer é só proteger ele. Não pode deixar ele aqui em cima da bancada, foi no Instagram?
não pode deixar ele aqui na bancada levando vento, levando ar, mesmo que seja no ar-condicionado ou que seja temperatura ambiente. Você pode deixar ele já todo montado dessa forma. No Instagram não tá vendo, né? Ó, eu posso deixar ele já todo montadinho assim, todo decorado, com o olhinho pintado, com todos os acabamentos, sendo que eu tenho que deixar ele coberto. Eu não posso deixar ele no aberto porque ele não vai, ele vai secar e não vai pegar o formato do bolo, tá? O que eu quero é que ele fique maleável aqui ainda. Então vamos só finalizar aqui com as nuvens pra gente fechar o nosso bolinho. Só pra dar uma decoraçãozinha. Eu tô com as mãos todas sujas de verde, mas vai dar certo aqui no branquinho. Ó. Não, deixa eu lavar, gente, que eu não gosto de coisa suja, não. Pera aí. As minhas alunas que estão aí, eu quero ver... Deixar a tarefa de casa pro povo, né? Eu quero ver quem vai conseguir. Olha, até quem não tem bisturi, até uma faquinha sem serra, você consegue cortar, tá? Então, para as minhas alunas dos cursos presenciais que estão aí, vou deixar uma tarefa de casa para quarta-feira, que eu sei que tem elas da turma da quarta, né? Então, vamos deixar aí, eu quero ver uma tarefa de casa, vocês fazendo qualquer aplicação, qualquer item desse, não precisa aplicar. Só faz ele e posta para mim e me marca. Quem não for aluno também, tem que ir treinando, né? Quem não for, exatamente, é porque assim, gente, ó, na pasta americana não, qualquer coisa que você vai fazer na confeitaria, na vida, se a gente não colocar em prática, ficar só assistindo, ficar só vendo o vídeo, a gente não colocar em prática, a gente não vai desenvolver a técnica, né? A gente vai ficar só vendo lá, só assistindo e não vai colocar nada pra frente, né? Então é muito importante vocês verem, mas sempre que tiver uma oportunidade bem... mesmo que seja bem pouquinho, eu sei que o tempo de todo mundo é muito corrido, mas tenta pelo menos aplicar alguma coisa, vai sempre... Até porque, sabe o que acontece? Quando vocês fazem, aí surge a dúvida, né? Porque a gente tá vendo aqui é uma coisa, mas quando a gente vai pra prática, aí a dúvida vai vir. E aí a hora de você entrar aí e deixar o comentário perguntando, né? O que foi que houve na sua dúvida, que a gente vai poder ajudar. Porque com certeza quando for fazer, já tem esquecido como é que foi feito, já tem esquecido algum toque, algum detalhe. E aí a gente pode voltar um pouquinho e rever isso, né? Podendo ajudar vocês. A Ana Cristina está perguntando se tu já tem algum vídeo fazendo pasta caseira. Aqui no canal ainda não. Não, aqui no canal ainda não tem. No curso do Fantástico Mundo da Pasta Americana, né? Isso, a gente tem o nosso curso online, que lá a gente ensina do zero, né? Realmente de bater a massa, de fazer recheio, de montagem. Lá a gente tem, é um processo, né? Então lá você começa do zero e aí lá já tem a receita da nossa pasta, certo? Lá você tem outros tipos de pasta também. Tem muita coisa que a gente não consegue passar no conteúdo gratuito, né? Nas próximas lives a gente vê, né? Mas... A gente vai dando mais detalhes até lá. O curso não está aberto ainda as vagas, tá? A gente vai lançar a nossa turma ainda, a próxima turma. E aí a gente vai estar contando sempre aqui para vocês as novidades. Mas por enquanto, só as alunas que já compraram do primeiro curso, tá? Que nosso curso chama o Fantástico Mundo da Pasta Americana. De toda forma, no gratuito também tem muita coisa para quem está começando, né? Exatamente. Não tem toda essa direção, mas... Porque quando você está dentro de um curso online, você tem o Tira Dúvidas, né? Você tem a professora mais perto de você. Você tem acesso a tirar dúvidas, o que é muito importante, né? Você tem lá um caminho do começo até realmente você chegar no objetivo, né? Todas as técnicas, modelos de bolos, então lá é bem mais acompanhado. Mas o que não deixa de você estar aqui sempre nos prestigiando e tirando dúvidas e aprendendo também no conteúdo gratuito. E aplicando sempre, porque quem não treina não vai conseguir o objetivo. Eu sempre falo para as minhas meninas, para as alunas, tanto virtual como para presencial, que quando a gente faz uma coisa repetidamente, a gente vai conseguir a perfeição, ou próximo da perfeição. Eu sempre falo, depois do 1000 vai ficar bom, né?
Elas, depois do 1000, professora, você já fez 1000 bolos? Então, você não pode dizer que se você já sabe ou se você não sabe aquela técnica, né? Depois que você fizer bastante, você vai aperfeiçoar ela. E aí, cada vez que fizer, vai ficar melhor ainda. Ó, gente, olha o destaque que dá as nossas nuvens. Olha que lindo. As nuvenzinhas dão um charme, né? Vocês não perguntaram o tamanho desse bolo, mas ele é 15 centímetros de diâmetro com 15 de altura. É aquele pequeno mesmo, tá? Só para demonstração. Ó, fica lindo, muito simples de fazer. A gente fez aqui demorando, porque a gente estava conversando, estava explicando, estava mostrando. Mas se você for fazer na sua casa, é muito mais rápido. Vou deixar a enquetezinha aqui do que vocês querem ver, do que vocês preferem ver, o que querem aprender, o que tem mais dúvida, pra gente estar passando de conteúdo para vocês, tá? Um beijo para quem ficou com a gente até agora, que teve paciência de ficar. Espero que vocês tenham aproveitado muito, né? Fizerem alguma coisa do que a gente passou, nos marquem, que eu vou ter o maior prazer em remarcar vocês, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo, boa semana, fiquem com Deus e espero que todo mundo esteja bem.